aqui essa noite. E quanto tempo, irmão João, nós temos? Quanto tempo nós temos? Tem algumas ministrações que têm chegado até 1 hora. Fica à vontade. Ah, sim. Não, acho que não vai precisar de estudo, não, mas... Mas pode usufruir do tempo que precisar aí. Tá bom, irmão. Graças a Deus nós estamos juntos. Eu sei que vocês estão estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Também muito chamado de Atos do Espírito Santo, né? Atos do Espírito Santo, que na verdade é Deus que é o Espírito Santo que atua na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Então, se nós falarmos que é Atos do Espírito Santo, também será um nome muito bom para esse livro, né? Mas convencionou chamar Atos dos Apóstolos. E o capítulo 17, né, que vocês estão estudando, nós vamos ler agora o texto. Eu preciso ler o texto todo, faço questão de ler o texto todo, porque às vezes a gente, na ansiedade de falar, a gente acaba atropelando o texto. E eu quero dizer, com toda sinceridade, é o texto que tem tudo para nós nessa noite. Né? É o alimento, é a palavra de Deus. A gente explica, a gente se esforça para entender o que Deus está falando para a gente, né? Interpretar aquilo que foi revelado nas Escrituras, né? Aqui está a revelação diante de nós. Se nós fizermos uma leitura agora, prestando atenção, nós vamos aprender quase tudo que o texto está dizendo. Então vamos lá, irmãos. Atos, capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não nos achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e essas coisas eram assim. Se essas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte
que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: "Que quer dizer este paroleiro?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição." E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros e residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: "Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou a pedras, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia e que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto com os meus irmãos, as minhas irmãs da igreja. Ó Deus, obrigado pela palavra que foi lida agora, esse capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ajuda-nos, ó Pai, a extrairmos lições preciosas para a nossa vida essa noite, que possamos, ó Deus, estarmos cheios do Teu Espírito Santo e assim entendermos o plano do Senhor para todos nós, para a humanidade. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo e de todos os homens que doaram sua vida, ofereceram a sua vida para proclamar o Evangelho. Muito obrigado pelos homens da nossa igreja, pelas mulheres, pela plenitude, e ajuda-nos agora, Pai, na hora de explanar a Tua palavra. Dependemos de Ti, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nesse texto, capítulo 17, a gente observa que Paulo passa por 3 cidades, né? Paulo passa por Tessalônica. Se vocês olharem no mapa da segunda viagem de Paulo, porque esse aqui está tratando da segunda viagem de Paulo, né? Por volta do ano 49 a 52 depois de Cristo, né? Então, Paulo está na sua segunda viagem missionária, que ele parte sempre ali de Antioquia, né, beirando o mar Mediterrâneo, e vai em direção ao centro ali da Macedônia. E Paulo, então, ele está na cidade de Tessalônica. Depois ele vai descer para Bereia e vai descer mais ainda para Atenas. Então, nós vamos aqui, nessa noite, ver 3 experiências que o Paulo teve. Em 3 cidades diferentes, ele teve 3 experiências marcantes ali na hora de proclamar o Evangelho.
Então, essa forma da gente ver o texto hoje também vai mostrar para a gente que no mundo que a gente está vivendo, na sociedade que a gente vive, também nós vamos encontrar características como Tessalônica, características como Bereia e características como Atenas. Para os irmãos entenderem, vamos pensar nessas 3 cidades, Tessalônica, Bereia e Atenas, né? A Grécia. Então, o texto diz que em Tessalônica, Paulo e os seus companheiros foram numa sinagoga, como era costume de Paulo. Jesus também fazia isso, ia na sinagoga. A sinagoga era diferente do templo, né? O templo que Salomão construiu, onde havia sacrifício. A sinagoga não tinha sacrifício. A sinagoga eles estudavam o quê? Estudavam a lei. Eles puxavam o rolo ali, a Torá, né? Lá os primeiros 5 livros do Velho Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E ali eles liam o rolo da lei. E Paulo, como era um judeu também, né? Que agora é um homem que se converteu ao Evangelho, Jesus, ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco. Agora Paulo, como um bom judeu e também um gentio convertido, agora ele pertence ao Senhor Jesus, ele, por onde ele vai passando, nas suas viagens missionárias, ele vai numa sinagoga. Ele vai ali para ler os livros da lei também. Ele vai ali para ouvir, para conversar, para explicar a doutrina do Evangelho. Né? O que ele faz lá na Carta aos Romanos, que ele faz uma sistematização do Evangelho, né? da justificação pela fé. Paulo também, ele é um evangelista agora, é um missionário. E a pregação de Paulo consiste nisso, falar do Cristo morto, o Cristo que morreu por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi imolado na cruz. O nosso pecado foi imputado a ele, ele levou sobre si todo o nosso pecado, o pecado original, que separava o homem de Deus. Agora Jesus morre na cruz e ressuscita. Essa, basicamente, era a mensagem de Paulo. O Cristo morto e ressuscitado, para que as pessoas, então, tivessem um encontro com ele, pedindo perdão pelos seus pecados, e tivesse a vida restaurada, se arrependesse, né? Então, Paulo chega em Tessalônica e ele é expulso da sinagoga. Os judeus ali, é bom que a gente sabe de uma coisa, gente, não foram todos os judeus, os maus judeus, porque senão a gente acaba acostumando a achar que todo judeu é ruim, né? Todo judeu foi contra Jesus, e não foi. A Bíblia toda praticamente foi escrita por judeu, foi escrita pelo povo judeu, pelo hebreu. No Novo Testamento, o único que não era hebreu é quem está escrevendo o livro de Atos, que é o doutor Lucas, o médico amado. Então, no mais, todos os que escreveram a Escritura, que registraram, eles eram judeus. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim, o judeu. Então, a gente passa a ser um antissemita, né? Que foi a causa que o Adolfo Hitler, então, perseguiu os judeus lá na Segunda Guerra Mundial. A gente conhece essa parte triste da história da humanidade, quando 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto, né? Nas câmaras de gás, nos campos de concentração. Mas também isso começa na Alemanha com o antissemitismo, que é a perseguição ao judeu. Então, hoje, nós, como evangélicos, não podemos cair nessa armadilha de também falar mal do judeu. Porque, na verdade, a fé veio do judeu, não é? A lei foi dada a eles. Foi dada para que eles fossem luz para as nações. Não foi dada para que eles fossem arrogantes, vaidosos, mas deles nós recebemos a lei. Aí Paulo vai tratar disso lá em Romanos, falando que nós devemos também, assim como nós recebemos a lei deles, nós devemos abençoá-los. Então, para nós evangélicos hoje, temos que ter cuidado para não nos tornarmos antissemitas, né, contra o povo judeu. Dito isso, meus irmãos, a gente tem que entender que lá na Tessalônica, esses maus judeus perseguiram Paulo, e Paulo, então, teve que sair dali. E eles acusaram Paulo assim, esses homens que alvoraçam o mundo chegaram até nós.
Então, uma coisa para a gente gravar. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela alvoroça o mundo. Né? Ela causa um incômodo no mundo. Não, mas não é um incômodo porque a mensagem é uma mensagem arrogante, não é porque é uma mensagem vaidosa, não é porque é uma mensagem que a gente tenta impor às pessoas com ódio, com raiva, com intolerância, não é isso. A mensagem do Evangelho, ela alvoroça o lugar onde ela está, a sociedade onde ela chega, porque é a mensagem de Deus, a mensagem é são as boas novas do Evangelho. E Paulo vai dizer, em uma das suas cartas, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro para o povo escolhido, e depois para todos os gentios, a qual nós estamos incluídos. Nós somos gentios, brasileiros são gentios, americanos, alemães. Todos que não são judeus são gentios, e nós fomos enxertados nessa oliveira. Nós que éramos jambuzeiros, usando lá a expressão de Paulo lá no capítulo 10 de Romanos, né? Nós fomos enxertados na oliveira, a oliveira verdadeira. Né? E essa oliveira verdadeira teve seus galhos cortados, que foram os judeus que rejeitaram a Cristo, o Messias. Né? Então, os irmãos percebem que hoje nós somos também parte desse corpo, fazemos parte da igreja do Senhor, do povo de Deus, que é essa igreja que é formada por judeus e gentios. Então, Paulo, esse evangelho, quando chega nessas cidades, ele alvoroça, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação é graça de Deus, é mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é Efésios 2:8. Então, em Tessalônica, eles são expulsos, irmãos. Então, Tessalônica, guarda isso aí, Tessalônica rejeitou a palavra de Deus. Embora alguns tenham ouvido a palavra, mas muitos rejeitaram e eles tiveram que sair dali correndo, porque senão seriam mortos. E Deus, então, os livra daqueles rebeldes e eles vão para a Bereia. Se você olhar no mapa, é uma distânciazinha. É uma distânciazinha, Bereia, Tessalônica para Bereia, depois Atenas, então é bem mais longe. Se a gente pegar o mapa do Brasil, é como se assim, eu não sei se está na mesma escala, mas assim, Tessalônica e Bereia estaria lá no Nordeste. E Atenas seria aqui no Rio de Janeiro, descendo. Mais ou menos isso aí. Não vou dar em quilometragem, porque eu não fiz a metragem aqui. Eu vou ficar devendo essa. Mas de Tessalônica para Bereia era um pouco mais perto. E Paulo, então, se retira e vai para Bereia. Chega em Bereia, a palavra de Deus é bem recebida. Os bereanos, eles passaram a ouvir a palavra e tudo que Paulo falava, eles iam lá para checar se estava mesmo das Escrituras. Porque Paulo não estava falando nenhuma novidade. Paulo, ele citava o Velho Testamento o tempo todo, os profetas, a lei e os profetas. Assim como Jesus também, Jesus lia o livro do profeta Isaías. Quando ele entrou no templo, que ele abriu o rolo, ele disse assim, a palavra de Deus hoje está sobre mim, porque eu fui escolhido para pregar boas novas, quebrantados, aos contritos de coração, e por aí vai. Jesus, então, hoje se cumpre essa palavra, está registrado lá em Lucas. Jesus, então, ele lê o livro o profeta, Jesus cita o livro de Daniel, Jesus cita Deuteronômio, aliás, naquele embate de Jesus, do diabo com Jesus no deserto, o diabo cita trechos da Bíblia, o diabo cita pedaços da Bíblia. E Jesus, então, cita a Bíblia toda. Jesus cita o texto todo. Porque quando você tira alguma coisa isolada da Bíblia, a gente chama assim, que o texto fora do contexto vira pretexto. Então, o diabo tirava parte das Escrituras para criar um pretexto. Mas Jesus não. Jesus pegava o todo. Por isso que é perigoso a gente pegar pedaços isolados das Escrituras sem ter uma ideia do todo, senão a gente forma uma falsa doutrina. Então, irmãos, em Bereia, a palavra de Deus foi bem recebida, porque os bereanos, eles iam checar nas Escrituras,
Eu estou falando aqui de Velho Testamento, tá, gente? Porque o Novo Testamento ainda não estava pronto. Né? O livro a revelação de Apocalipse de João vai se dar lá pelo ano 90. Então, a gente observa que o cânon do Novo Testamento não estava pronto. Então, Paulo está citando as escrituras do Velho Testamento que prometia a vinda do Messias. Se a gente olhar lá para Gênesis 3,15, já se falava no Messias. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a gente vai viajando por todo o Velho Testamento, que está apontando para Jesus, para o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os bereanos então foram mais prudentes. Indo para Atenas, agora nós estamos indo para a terceira cidade, e eu vou me concentrar mais aqui agora. Se em Tessalônica, Paulo e os seus companheiros foram expulsos, em Bereia, a palavra de Deus foi bem recebida. Já em Atenas, nós vamos observar que a palavra de Deus foi escarnecida, foi zombada. Por quê? Porque Atenas, irmãos, a Grécia, era a capital da filosofia. A capital da filosofia, dos grandes filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Aristóteles, Platão. Então, Atenas, a Grécia, era o lugar da filosofia. Era o lugar onde os homens gostavam de comentar as últimas coisas, os últimos acontecimentos. E eles iam para a Ágora, né, que era a praça ali, para conversar, para falar sobre filosofia, discutir filosofia, e eles adoravam isso. Quando aparecia alguém falando uma novidade, né? Como hoje a gente percebe, quando você vai para a internet, você vê as pessoas falando sobre tantos assuntos, né, filosóficos, e Paulo então chega nessa cidade, uma cidade que alguns escritores dizem assim, era mais fácil você encontrar um Deus, né, um Deus com D minúsculo, é claro, era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem, quer dizer, tinha mais deuses do que homem. E Paulo, então, ele fica na praça ali, conversando, evangelizando, e quando os homens percebem que Paulo está falando de alguma coisa diferente, o chamam de quê? De paroleiro, né? Paroleiro, o que é isso? A palavra paroleiro, na sua Bíblia, depois você pode ver, a gente vai pesquisar, e paroleiro, lá no grego, é comparado a um passarinho que cata restos de alimento, ele vai catando restos de alimentos. Então, o paroleiro, essa palavra dá a ideia de alguém que sai catando alimento aqui, acolá, sementes, né? Sai catando sementes pelo chão. E Paulo está sendo acusado de um paroleiro, alguém que está catando uma filosofia, pegando filosofia aqui, acolá, e está montando uma história. Está montando uma história, está montando uma nova filosofia. Aí eles falam assim, vamos lá, convida Paulo para ir para o Areópago, que era uma corte lá de Atenas, onde julgava as pessoas. Era o Supremo Tribunal Federal de Atenas. E Paulo, então, é convidado. Quando ele chega no Areópago, que ele se depara com todas aquelas estátuas daqueles deuses, né? O texto que nós acabamos de ler diz que Paulo ficou muito... quê? Paulo ficou indignado em ver tanta idolatria. Ficou muito indignado. Só que Paulo, ele tem o autocontrole, ele é controlado pelo Espírito, porque Paulo não está ali para brigar com as pessoas. Paulo é um evangelista, é um missionário, ele é um estrategista, então ele não está aí para brigar com ninguém, para quebrar a estátua, sair chutando a imagem, nada disso. Né? Pegar uma arma e dizer que vai arrebentar tudo, está repreendido, sai chutando tudo. Não, Paulo chega em Atenas e ele vai pegar um gancho naquilo ali, porque ele vê um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Paulo vai pegar um gancho para poder evangelizar aquele pessoal. E Paulo, então, começa seu discurso assim, eu estive olhando entre os vossos deuses e vi que vocês são muito, aqui na Bíblia que eu li, está muito supersticiosos.
mas tem algumas versões que está escrito religiosos. E aí os comentaristas vão dizer, meus irmãos, que Paulo ali não está fazendo uma crítica, ele está fazendo um elogio. Está entendendo? Ah, eu estou percebendo que vocês são muito religiosos. Aí Paulo já quebrou o quê? Paulo fez uma ponte de ligação, desarmou o pessoal. Ah, ele nos chamou de religiosos. Que bom, então vamos ouvir esse homem. E aí Paulo, então, sendo um homem culto, Paulo era um homem culto. Com 12 anos de idade, Paulo foi estudar os pés de Gamaliel. Foi preparado para ser um mestre em Israel, um doutor da lei. Então, Paulo, um homem, era versado, pelo menos em 4 idiomas aí. Paulo falava a língua de Roma, né, que era o latim, era o oficial. Falava o hebraico, porque ele era judeu. Né? Falava o grego, porque Paulo viveu em Tarso, uma província romana também influenciada pela cultura grega. E Paulo também deveria falar o aramaico. Paulo era um homem estudioso, que conhecia a lei de Deus, mas também conhecia a poesia, conhecia a filosofia. Aqui Paulo citou um poeta grego. Então Paulo faz toda essa... Ele penetra no meio desse pessoal para poder pregar o evangelho. Aí é que eu quero chegar, irmãos. Hoje, queridos irmãos, vocês sabem muito bem, como eu sei, que hoje a gente percebe que nós estamos tentando dourar o evangelho de Cristo, colocando algum adorno, algum penduricalho, para que o evangelho seja melhor aceito. Parece que é o que eu falei no início da leitura. O alimento vem da palavra de Deus. O alimento está na palavra. Eu estou aqui fazendo uma exposição daquilo que a palavra está falando para a gente. E eu sei que Deus está testificando isso no seu coração, porque eu não inventei nada, está aqui. Então, Paulo, ele procura entregar ali para aquele povo do Areópago a mensagem do Evangelho. Paulo, ele não fica brincando, falando filosófico. Hoje você percebe gente na internet, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão mais preocupados em filosofar, em dar entrevista para gente incrédula, mas não chega no ponto. E Paulo, ele dialogou com o seu tempo. Paulo foi diplomático, Paulo foi educado, mas Paulo, ele não deixou de falar a verdade. E o que ele fez? Eu quero que os irmãos gravem aí. Olha o que Paulo fez. Paulo, ele começa falando que Deus fez o mundo. Em primeiro lugar, ele diz que Deus é criador. Irmãos, você tem vergonha de dizer isso? Em qualquer roda, que seja no meio acadêmico, seja em qualquer lugar. A gente não pode abrir mão disso, de Gênesis. A gente não pode abandonar Gênesis. Deus criou Adão e Eva. Deus criou os céus e a terra. Deus é criador de tudo. Ainda que essa mensagem pareça loucura, mas é isso mesmo. Nós temos que falar que Deus é criador. O homem precisa ouvir isso. E nós não podemos nos envergonhar de dizer que Deus é criador. Paulo, no meio dos filósofos, ele não se envergonha. Não, Deus fez Adão e Eva, sim. Deus criou os animais, as plantas. Nós somos criacionistas, nós não somos evolucionistas. O homem não veio de uma explosão. Deus criou. Então, Paulo fala sobre isso. Depois, Paulo diz que Deus governa, ele mantém a criação. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, Deus é criador e também ele governa, ele sustenta a nossa vida. Eu estou aqui respirando porque Deus está aqui colocando fôlego de vida, porque se uma simples gripe eu morro, uma simples gripe mata você, uma pneumonia. Então, Deus, ele cria e governa. Paulo fala sobre isso. Terceiro, ele mantém, e terceiro, é criador, é mantenedor e governa, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, está vendo? Embora alguns incrédulos e muitos cristãos estejam negando isso, abandonando isso, Deus fez o mundo, mas largou a gente de mão, Deus não está governando nada. Não, Deus continua governando, irmãos. Deus continua governando, e alguns até crentes mesmo estão dizendo assim, esse negócio de peste, de guerra sempre existiu. Sempre existiu. Olha só, gente. A filosofia, ela ensina isso.
que o mundo, a história é pendular, né? Ela vai e volta. Ela vai e volta, é cíclica, vai e volta. Isso a filosofia ensina. Mas para nós que somos crentes em Jesus, a história ela não é pendular nem cíclica. A história caminha para uma consumação. A história está caminhando para uma consumação, para um final. Nós cremos na vida eterna, que Jesus volta agora como juiz para julgar as nações, para falar para a gente assim: vinde benditos do meu Pai, possui por herança tudo aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Então, a história ela não é cíclica e pendular, ela não está se repetindo. Ainda que muitos filósofos incrédulos desse mundo achem isso, mas nós que somos cristãos não podemos achar isso. Nós estamos caminhando para um desfecho, que pode durar 10, 20, 30, eu não sei, 40, mas nós estamos caminhando para o final. Então, Paulo fala que Deus governa. Quarto, Deus é Pai. Sendo nós, por geração de Deus, somos geração de Deus, nós somos criados por Deus, Ele é nosso Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é o nosso Pai. E é assim que nós nos dirigimos a Ele, Pai nosso. E por fim, meus irmãos, Paulo diz que Deus é juiz, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo fala que Deus é criador, é mantenedor, é governador, é pai e é o quê? Um juiz. A igreja não pode se furtar dessa mensagem, irmãos. A igreja não tem que agradar, a igreja tem que falar a verdade com educação, com diplomacia, mas nós não temos que inventar outra mensagem. A mensagem é o seguinte: nós temos que pregar a mensagem de arrependimento. Não há outra maneira de chegar a Cristo se não for pelo arrependimento. Pedro, quando pregou lá no dia de Pentecostes, eles ficaram assustados e gritaram: o que nós temos que fazer? Aí Pedro falou assim: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. Paulo, ele não brinca, não. Ele chega no Areópago, ele não fica brincando de poesia, de filosofia, embora ele tivesse capacidade para isso. Mas o evangelho de Paulo não é um evangelho filosófico. Porque a filosofia começa com perguntas e termina com perguntas. Ou seja, começa em lugar nenhum e termina em lugar nenhum. O evangelho não. O evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, o plano de redenção de Deus ao homem, começa em Gênesis e vai a Apocalipse. Nós temos, irmãos, com toda a humildade, mansidão, com toda a humildade, mansidão, assim como o nosso Cristo era manso e humilde, nós temos a mensagem de redenção para o mundo. E não temos que nos envergonhar disso. Paulo, no meio da cultura de Atenas, da filosofia, Paulo vai e entrega a grande mensagem que o homem precisava ouvir. E o que eles fizeram? Em Atenas, eles zombaram de Paulo. Acerca disso, te ouviremos depois, tá bom, vamos embora. Mas Paulo falou da morte e da ressurreição de Cristo. Paulo falou sobre arrependimento de pecado. Graças a Deus, porque ali também o Dionísio, o Areopagita, se converteu, uma mulher do nome Damares, e outras pessoas também, naquele momento, devem ter se convertido. Então, para recapitular, irmãos, em Tessalônica, Paulo foi expulso, eles foram violentos com o evangelho, em Bereia, o evangelho foi bem recebido, em Atenas ele foi zombado, porque os sábios desse mundo, irmãos, eles acham que nós somos loucos, mas é isso mesmo. A mensagem, Paulo escrevendo para os Coríntios, na primeira carta, logo no início, ele diz assim: porque a mensagem do evangelho é loucura para o mundo que perece, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o que Deus está falando conosco, irmãos? Que o mais importante que nós precisamos fazer na nossa vida é continuar proclamando o evangelho. Nós estamos percebendo que o mundo vai entrar num momento, agora, isso é uma percepção minha, se os irmãos tiverem essa percepção também, amém. Mas eu percebo que nós vamos entrar numa fase da história que a Bíblia vai ser censurada. A Bíblia vai ser censurada.
A Bíblia já está sendo censurada como um livro antigo, arcaico, um livro que foi escrito para o judeu, que não tem nada a ver com a gente. O mundo, irmãos, os sábios desse mundo, entre aspas, vão criar uma nova religião, já estão criando, porque eles não suportam ouvir a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Não suporta porque por trás dos crentes lá de Tessalônica, por trás daquela rebeldia em Tessalônica estava Satanás. Por trás daquela zombaria de Atenas estava Satanás. E por onde Paulo passava pregando, Satanás se levantava. Às vezes se levantava fora, a perseguição de fora para dentro, e às vezes também tinha os infiltrados, que é pior para você detectar, que acabava diluindo a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não pode ser diluída. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada na íntegra, repito, com educação, com amor, com diplomacia, com mansidão, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Ainda que um dia autoridades, homens maus se levantem e proíba a pregação da Bíblia, nós temos que fazer como os apóstolos, como a igreja do passado, pregar o Evangelho, o querigma de Deus, porque é isso que muda o homem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem do Evangelho. Nós não temos outro Evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse assim, olha, se um anjo vier do céu pregando outro Evangelho que seja considerado maldito, anátema. Portanto, irmãos e irmãs, essa noite, o que Deus nos chama é para, através da oração, da busca pela aprender a palavra de Deus e saber que o que muda o coração da sociedade é a proclamação do Evangelho. A revelação já está diante de nós, é a Bíblia Sagrada, que é inspirada por Deus, ela é inspirada, ela é infalível, ela é imutável. Portanto, irmãos, vamos resgatar o estudo da Bíblia, é o que vocês estão fazendo, nós estamos fazendo, estudando o livro de Atos, porque é isso que muda o mundo, a palavra de Deus. E ele entregou essa responsabilidade a todos nós. Vamos pregar com intrepidez, com coragem, com humildade e sabedoria, e que o mundo se curve diante da palavra de Deus. Satanás, ele fugiu, porque Jesus foi obediente à palavra. Quando o diabo citava a palavra, Jesus citava a palavra toda. O diabo citava pedaços, Jesus citava ela toda e dizia, porque está escrito. Jesus usou Deuteronômio ali para expulsar Satanás naquela tentação. O mundo tenta nos calar. A sabedoria desse mundo tenta nos confundir. É importante, irmãos, que nesse tempo a gente se volte para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e não abramos mão disso. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Obrigado por esse privilégio de estar falando aos irmãos nessa noite. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Irmão João. Amém. Amém, pastor Valério. Obrigada pela palavra. É muito bom, né? A gente aprender da palavra. Muito bom. E esse tema, né? Esse livro que temos estudado esse tempo, tem sido de muita valia, né? A gente entender o caminho da igreja, como os nossos irmãos do passado, eles viveram e perseveraram na fé. E nós vamos precisar, como o senhor falou, né? O tempo daqui para frente é um tempo que vai ser de muita tribulação, vai vir muitas perseguições, e nós precisamos estar preparados. Eu também penso como o senhor, pastor Valério. A gente precisa se preparar para esse tempo, né? Nós não podemos, né, fazer com que alguns daquele tempo ali não deram crédito a Jesus e crucificaram os judeus, conhecendo, né, a lei e tudo, mas eles não criam no que Jesus veio, né, ressuscitou dentre os mortos. E essa é a mensagem, né? Não tem outra, pastor Valério. Essa mensagem. Eu vejo que os pastores hoje tentam florear, falar o que é bom para o coração, massagear o ego, falar da prosperidade. A gente sabe que tem várias mensagens agora no nosso meio. Se você abrir aí a internet, você pode ouvir mensagem para o seu gosto, do que você quer ouvir, né? Mas nós precisamos querer ouvir da palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que muda a nossa vida. Amém. É a palavra. Amém.
Porque quando você está diante da palavra, você está diante de um espelho, né? A palavra ali, ela é martelo, ela muda o coração. Então, nós precisamos estudar a palavra, e eu amo estudar a palavra, gosto demais, e tenho o maior prazer em estudar a palavra. Obrigada, pastor Valério. Volte Amém. às vezes para estar com a gente. Amém. Obrigada por todos que estão aqui. Eu não sei se tem algum visitante no nosso meio. Tem alguém que chegou pela primeira vez aqui hoje, no nosso encontro? É um amigo, Oi. o Alexandre, amigo do Neri. Isso. Seja bem-vindo, Alexandre. Volte outras vezes. Estamos aqui toda feira 8 horas, nesse número aí do ID, né? E você vai ser bem-vindo no nosso meio. O Edilson também. Nós estamos aqui Muito obrigado, estudando tá? a palavra. Obrigado. Me sinto honrado em fazer parte do grupo hoje aqui. Muito obrigado. Amém. Palavra... Volte outras vezes. Gostei muito da palavra, muito profunda, é isso aí. Acho que a igreja tem que caminhar nessa visão mesmo, porque, infelizmente, está sendo introduzido muitas coisas no meio evangélico e nos desviam do caminho, estando no caminho. É meio complicado, mas acontece isso. A pessoa está dentro da igreja, porém, às vezes, infelizmente, desviada, quando não tem essa visão como o pastor colocou aí. Amém, né? Isabel está aí, ela estava estudando com a gente. Eu gostaria que ela orasse, né, nesse tempo, agradecendo a Deus pelo estudo, por tudo que Deus falou no nosso coração nessa noite. Vamos perseverar, meus irmãos. Daqui um dia a igreja, né, vai estar aberta, nós vamos estar de volta cultuando, mas que a gente volte com uma mentalidade nova, com bastante fé, perseverança, querendo, né, fazer a obra de Deus ali com fé, com vontade mesmo de evangelizar, porque nós estamos no final de tudo aí, né? Vamos ver, e os corações estão aflitos para conhecer Jesus, né? Isabel, está aí, Isabel? Sim, vamos Isabel, orar. aí você agradece a vida do pastor Valério, para a gente poder estar encerrando. Depois João vai estar com a palavra para estar dando os avisos finais, tá bom? Pai amado, Pai querido, agradecemos ao Senhor por essa noite, por essa comunhão com meus irmãos, Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. Ó, meu Pai querido, vem de encontro, Pai, a cada coração, Pai. Sentimos, meu Pai, a Tua presença, Senhor, o Espírito Santo, Pai, atuando em nossas vidas, meu Pai, falando, ó Pai, ao nosso coração. Pai, agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Valério, Pai. O Senhor continua, meu Pai, abençoando o teu servo, fortalecendo, dando ânimo, meu Pai, renovando as forças do teu servo a cada dia, Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor por cada irmão, meu Deus, aqui presente, Pai. O Senhor possa estar visitando lá de cada um dos meus irmãos. O Senhor possa estar, meu Pai, também salvando, libertando alguém da família, Senhor, que ainda não te aceitou como único e eterno Salvador, meu Pai. Paizinho querido, nós te amamos, nós te louvamos, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua igreja aqui na face da terra, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a primeira igreja batista em São Gonçalo, abençoando os pastores, o pastor Levi, o nosso pastor presidente. Pai, abençoando a família de cada um dos teus servos, Senhor. Abençoa, Pai, a vida do irmão João, do irmão Marcelo, da irmã Leila, de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. O Senhor possa estar, meu Pai, nos fortalecendo, nos dando ânimo, Senhor. Ó, Paizinho querido, e que possamos, meu Pai, viver, meu Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Pai, buscando a tua palavra, Senhor, nos revigorando. Paizinho querido, agradecemos ao Senhor pela nossa família, Senhor. Visita, meu Pai, nesta hora, meu Deus. Aqueles que estão, meu Pai, no leito do hospital, Pai. Ó, Paizinho querido, o Senhor possa estar visitando, meu Deus. Quanto àqueles que estão chorando, meu Pai, que estão de luto.
Ô, paizinho querido, como encontrei com uma amiga minha hoje, ela falou que perdeu o irmão dela, o irmão mais velho, Pai, com essa doença do Covid. Senhor, conforta, Senhor, cada coração, meu Pai, visita, meu Deus. Visita aqueles que estão no CTI, meu Pai. Visita os desempregados, meu Pai. Visita aqueles, meu Pai, que nesse momento, meu Deus, estão desesperados, meu Pai, sem seus empregos, meu Pai. Ó Deus, nosso país, meu Pai, toma em tuas mãos, Senhor. Nosso presidente, todo o do nosso país, Senhor. Pai, Pai querido, Pai amado, sabemos que Tu estás no controle de tudo, meu Pai, que está acontecendo, Pai. Nós cremos em Ti, meu Deus, porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus que cuida, meu Pai, cuida dos Teus servos. Pai. Por isso, Pai, estamos aqui diante do Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo, Pai, e por mais essa noite. Nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós assim oramos, nós assim agradecemos e Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Queria agradecer ao pastor Valério por